quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo empreendedor no marketing digital. Fala pessoal, aqui quem fala é a Marina, eu sou diretora do time técnico aqui na agência e hoje eu vim trazer um tema super importante que faz parte do nosso dia a dia aqui na agência e que eu vejo muita gente sofrendo por conta desses pontos. Eu quero trazer aqui para vocês, para ver se isso faz parte aí do teu dia a dia, se isso tem acontecido na tua empresa e como a gente pode fazer para resolver juntos, beleza? Mas antes de passar pro conteúdo, se você quer receber uma consultoria totalmente gratuita de um dos nossos consultores aqui do nosso time, preenche o formulário que está aqui na descrição desse vídeo e nós vamos fazer questão de ligar para você ainda hoje e fazer contato, falar com você sobre a sua empresa, sobre as suas dificuldades e sobre as oportunidades que você pode ter através do marketing digital. Vamos para o conteúdo então. Esse conteúdo eu venho preparando por conta de algumas questões que eu venho vendo com alguns dos nossos clientes, alguns parceiros e algumas dificuldades que eles vêm enfrentando. Então eu fiz aí uma listinha de coisas que podem estar atrapalhando o seu negócio, tá atrapalhando o seu desempenho no marketing digital e trouxe aqui para vocês. Uma das maiores dificuldades que eu vejo é a questão do conhecimento limitado. O que acontece? Quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem um produto ou presta algum tipo de serviço, a gente é especializado no nosso produto ou no nosso serviço, certo? Então ninguém, pessoal, ninguém tem obrigação de saber tudo sobre marketing, sobre financeiro, sobre RH, porque quando a gente se torna empresário, muitas vezes a gente vai remando conforme a maré, né? Então tudo isso acaba surgindo, vindo à superfície como uma necessidade urgente. E a gente não tem conhecimento de tudo sobre tudo, né? Então o conhecimento sobre o marketing digital, ele acaba sendo um impeditivo muitas vezes de você conseguir entender e se identificar com aquilo que pode trazer o melhor resultado para você, né? E outra coisa que eu vejo que acaba atrapalhando bastante é muita informação. Hoje a gente tem acesso a muita informação, a muito conteúdo, a muitas pessoas que se dizem especialistas, que dizem ter um segredo, né, para desvendar aí o teu marketing digital, os teus resultados, aumentar o lucro, e isso acaba dificultando muito o processo, porque são muitas verdades absolutas e pouca realização. Então você acaba se sentindo cheio de informação, cansado de tanta informação e frustrado por não conseguir aplicar, né? Isso é um ponto que eu tenho certeza que já passou aí pelo seu negócio. Um outro ponto que eu vejo que acaba trazendo bastante dificuldade também é a identificação do público-alvo. Porque o que acontece? Quando a gente está começando a empreender, ou quando a gente já empreende há algum tempo, mas as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, quando a gente para pensar intencionalmente, né, no público-alvo, muitas vezes a gente acaba encontrando uma dificuldade, ou não sabendo pontuar exatamente quem é o nosso público, ou pontuando de uma forma errada. Às vezes a gente acha que o nosso público é um, mas na verdade ele é outro. E aí nesse momento que a gente para pensar intencionalmente, para pensar em campanhas de marketing, em criativos, em conteúdo para gerar, às vezes a gente acaba tendo conflito entre o público que a gente acha que é, o público que realmente é e o público que a gente gostaria que fosse o nosso público-alvo, as pessoas que consomem o nosso produto ou o nosso serviço. Um terceiro ponto que é super comum e eu acho que já fez parte também aí da sua empresa, que você já teve algum pensamento com relação a isso, é a escolha da plataforma ideal. Qual das plataformas de marketing digital pode trazer o melhor resultado para o meu negócio? Né? E isso é muito comum, gente, porque o que acontece? Hoje a gente tem diversas plataformas, né? A gente tem TikTok, Instagram, Facebook, a gente tem o próprio WhatsApp, o Google, o YouTube, a gente tem muita coisa acontecendo e aí a gente se pega pensando, será que eu tenho que trabalhar todas essas mídias? Será que eu tenho que trabalhar anúncios em uma e conteúdo em outra? O que eu faço? Né? E isso acaba dificultando bastante a identificação de onde você vai dedicar o seu tempo, investir o seu dinheiro. E um ponto que eu quero trazer aqui com relação a isso é, gente, sempre pensar com calma, né? No ponto anterior que eu trouxe, com relação a quem é o seu público, quem é que você consegue atender de maneira melhor, né? E quem que você consegue deixar mais satisfeito com o seu serviço e com isso também ter mais lucratividade, que conta bastante também, é óbvio, né? Mas
onde está esse teu público, né? Será que o teu público está consumindo mais conteúdo lá no TikTok, ou aqui no Instagram, ou no YouTube? Onde ele está? O que ele consome, o que ele gosta, onde ele dedica tempo, né? Onde ele coloca atenção, porque é ali que você precisa estar, seja com conteúdo, seja com anúncios, mas você precisa entender o que o seu público quer consumir. E isso é uma coisa que tem que ser muito intencional você pensar. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo isso muito aqui na empresa, os empresários, os empreendedores, eles acabam colocando a sua expectativa, colocando a sua energia em fazer algo que eles querem que a sua empresa comunique, mas não o que o cliente da empresa quer consumir, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba investindo tempo, que é um recurso que não tem volta, e dinheiro numa coisa que não é o que o teu público está querendo consumir, o que ele se interessa. Então vale muito a pena você pensar onde seu público está, o que ele se interessa, onde ele dedica tempo, para aí sim você escolher a plataforma ideal. Essa questão eu acho que é um ponto chave para todo mundo, não só para as empresas, mas para todo mundo que está pensando em marketing digital, está pensando em aumentar suas vendas, aumentar sua relevância. Consistência. É muito difícil, pessoal, a gente ter consistência, seja para fazer um exercício físico, seja para a gente manter uma alimentação regrada, seja para a gente fazer um planejamento e aplicar ele no nosso dia a dia. Não é uma tarefa simples, né? A gente sabe como é que é. O ser humano sempre tende a buscar atalhos, ou a procrastinar, ou a, de repente, deixar de lado uma atividade. E é muito importante que a consistência seja mantida, tanto nos investimentos quanto nos conteúdos. E essa é uma grande dificuldade que eu vejo nas empresas. Muitas vezes se começa um trabalho, seja aqui com a Blueberry, ou seja um trabalho de geração de conteúdo, um trabalho de mais participação nas redes sociais, e com muito pouco tempo se desiste dele, porque não trouxe o resultado imediato. Mas o resultado imediato não é uma realidade, infelizmente, não é algo que a gente possa esperar, não é algo que é provável que vá acontecer. Então, por isso que a consistência é cada vez mais necessária e cada vez mais importante. Consistência e relevância são duas palavrinhas que não podem sair aí da memória de vocês. Um outro ponto muito importante que é legal de a gente analisar é a análise dos resultados. Porque essa é uma dificuldade bem comum também. Porque como existem muitos dados, muitas informações, às vezes elas não são organizadas de uma maneira fácil de entender, essas informações acabam se misturando muito na nossa cabeça e a gente não consegue ter uma conclusão sobre o que aqueles números querem dizer, onde a gente vai chegar, o que a gente pode usar para melhorar o nosso resultado. Então esse é um ponto bem importante. A gente precisa entender as principais métricas e o que a gente pode fazer com elas para melhorar o nosso resultado. Uma dica que eu sempre dou é não tentar entender todas as métricas e não se basear em todas elas, porque é muita coisa para de repente alguém que não é especialista, né? Então sempre entender quais são os KPIs, quais são as métricas, os dados que são mais importantes e relevantes para mim nesse momento, né? E esses dados eu vou usar e vou acompanhar toda semana ou todo mês, para que eu possa então entender e melhorar os meus resultados em cima de informações concretas, porque senão vira tudo uma bola de neve, a gente junta tudo e não sabe o que fazer com nada daquilo, né? Acho que você já passou por isso também, ter muita informação sobre as campanhas, muitos dados e acabar não conseguindo chegar a lugar nenhum. Uma outra questão assim, bem importante é desanimar com relação à concorrência, porque fala a verdade, né, gente? A concorrência parece que ela tá sempre à frente, sempre trazendo uma novidade, sempre com uma verba maior, sempre com um passo à frente, só que isso não é verdade. A gente tem às vezes essa sensação, só que o nosso trabalho também é muito valioso, a gente precisa ter segurança naquilo que a gente está fazendo para que a concorrência não acabe atrapalhando. Porque o que acontece? Quando uma empresa, um empreendedor, um gestor fica se baseando nas estratégias da concorrência, a sua estratégia está sempre um passo atrás, porque a gente só consegue começar a pensar na estratégia quando a concorrência já lançou. E aí, meu filho, isso aí já passou tempo e quando chegar a sua vez de lançar a sua estratégia, ela já tá velha. Então, por isso que você precisa estar ligado nas tendências do seu mercado, estar ligado no que o seu cliente está pedindo, o que ele está valorizando e montar as suas estratégias e não ficar muito apegado nas estratégias da concorrência
concorrência, porque isso acaba trazendo atraso, acaba trazendo frustração e acaba trazendo muita comparação que não leva a lugar nenhum, né? Então, quando a gente está ligado nas tendências, na busca pelo que o nosso cliente quer, aí sim a gente está na frente da nossa concorrência. E o ponto que eu trouxe por último, mas que é assim muito comum, e eu tenho certeza que você já viveu isso ou já viu alguém vivendo, que é a questão da evolução das tecnologias. Quando a gente pensa que dominou uma ferramenta, que dominou uma plataforma, ou ela muda ou surge outra coisa, né? E isso, cara, isso faz muito sentido. Então, esse é um ponto que acaba travando muitas vezes as campanhas, acaba travando muitas vezes o profissional do marketing, o gestor, o empreendedor. Porque a tecnologia ela avança de uma maneira rápida e de repente você não consegue acompanhar e entender o que agora é o momento. Então, por isso que você precisa estar rodeado de pessoas que estejam também consumindo conteúdo, entendendo o que está à frente, o que está sendo pedido pelo teu público, o que está vindo do mercado de novidade, para que você possa se adaptar rápido. No mundo do marketing digital, a gente precisa se adaptar rápido. É importante que você tenha boas bases, mas esteja preparado para uma adaptação em velocidade. E aí depois você consegue aparar as arestas que surgirem. Mas quanto mais você demorar para se adaptar, quanto mais você quiser total segurança para poder aplicar uma mudança, mais difícil vai ser você estar à frente dos seus concorrentes e ser referência para o teu cliente. Porque muitas vezes essa segurança exige tempo e o tempo passa e a concorrência já está na frente ou a necessidade do seu cliente já passou e já mudou. Beleza? Esses foram os pontos que eu trouxe para vocês. Todos esses pontos a gente consegue ajudar aqui na agência a esclarecer. A gente passa muito por isso com os nossos clientes. Então, por isso que de tudo isso, é muito importante que você tenha um profissional ou uma agência, um profissional de marketing qualificado para te dar o suporte, para te dar o direcionamento, para que você não perca dinheiro e nem o seu tempo valioso com estratégias ou com projetos que não vão trazer resultado e que vão gerar frustração, desânimo para sua empresa e vão fazer você perder tempo de estar aí à frente, de estar aí arrasando nas vendas. Beleza? Muito obrigada pela tua atenção. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.